Boa tarde, meus irmãos. Nesse mês de dezembro, como é de comum e hábito na nossa Escola de Jesus Cristo, todas as reflexões giram em torno do nascimento de Jesus. E como preparação para a prece, eu vou ler em Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25, que fala justamente do anúncio do nascimento de Jesus a José. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de coabitarem, concebeu pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Após ter cogitado essas coisas, eis que em sonho apareceu-lhe um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e o chamarás pelo nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor através do profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ao despertar do sono, José agiu conforme lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Mas não a conheceu até ela dar à luz a um filho, a quem chamou pelo nome de Jesus. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai de infinita bondade, queremos, Senhor, agradecer por esse instante, por esse momento em que paramos para refletir em torno do Evangelho, sobretudo, Senhor, em torno do nascimento de Jesus. E como sempre pedimos, Senhor, ao iniciar nossas meditações, que ajude-nos a aclarar nosso entendimento. Pedimos que acalme os nossos receios, os nossos medos, as nossas angústias, Senhor, e as nossas inseguranças, sobretudo nesta hora tão desafiadora para a Terra. Ajuda-nos, Senhor, a escutar com o nosso coração, para que a voz interior possa nos dizer o que precisamos escutar. Ajuda-nos, Senhor, a ter esse ouvido de ouvir. Protege-nos e ampara-nos, Senhor. E nesta hora pedimos que as vibrações estejam indo em direção a médicos, enfermeiros, todos aqueles que estão nos hospitais, que estão à frente desse grande trabalho. Que todos eles, Senhor, do porteiro ao administrador das clínicas, dos hospitais públicos e privados, possam ser fortalecidos, Senhor, possam ser amparados, para que tenham força para prosseguir. Em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe, pedimos permissão para iniciarmos nossa reflexão dessa tarde. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, nossa reflexão de hoje eu considero muito especial. Falar de José e de Maria, mais precisamente falar de José. A família sagrada foi montada com duas grandes bases. A figura de Maria, que algumas palavras a gente tem para nos firmar. Uma delas, inclusive, que a gente chama do mandamento de Maria, quando ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Mas acerca de José,
há um profundo silêncio. É certo que Maria também pouco falou, mas acerca de José não temos uma palavra deste homem. Nem há nenhum relato de como se deu a partida de José. Então é muito importante que venhamos a nos lembrar deste grande homem, porque é certo que José foi o grande protetor de Maria e de Jesus, enquanto menino, enquanto recém-nascido, colocado nessa manjedoura. Emmanuel, no livro Levantar e Seguir, tem inclusive uma mensagem intitulada José da Galileia, e nessa mensagem ele nos faz uma pergunta: já pensastes no cristianismo sem ele? Já pensastes no cristianismo sem José da Galileia? Das cinco vezes que aparece a palavra sonho, 4 estão ligadas a José. E isso já nos dá um caráter bastante especial a esse homem, porque não apenas a nossa cultura contemporânea, mas também na época do Cristo, colocar um homem que seguisse com tanta força, com tanta obediência, com tanta subserviência a esse chamado, isso exige da alma uma sintonia muito grande com o alto e uma sintonia com o papel que lhe cabia na existência. E na preparação da nossa oração, lemos justamente isso, o momento em que ele tem contato com essa revelação de que Maria estava a esperar por um menino, por um filho. O casamento era feito em 2 etapas e eles estavam nessa que hoje nós iríamos chamar de um noivado, mas que já havia o sério compromisso afetivo, mas cada um morava em sua própria casa e ele, com muito respeito, não quis difamá-la. Isso é de uma grandeza, de uma integridade, de uma beleza, porque para que ele, se ele a deixasse, se dissesse o que havia acontecido, que ela estava à espera de um bebê, não haviam ainda se conhecido, e aí entraria o que chamamos de traição. E ele logo pensa que ele não quer difamá-la, porque o julgo, a lei, ela era muito dura, extremamente dura, sobretudo com as mulheres. Também julgava-se o homem, mas com as mulheres o julgamento era muito pesado, inclusive de ser lançada num despenhadeiro, ou tomar a água que era limpa do templo, aquela água suja, a água jogada no templo, aquela água suja, ter que beber. E sabemos, inclusive, do famoso apedrejamento. Era uma época muito comum ao que a gente chama de pena de morte. Por isso que nos tempos atuais não é possível um cristão acreditar na pena de morte como um recurso de justiça e de legalidade. Hoje nossa lei, nossa Constituição brasileira, ela não admite a pena de morte. E com a graça de Deus, senão assumiríamos mais compromissos, mais dívidas espirituais ainda, se constasse na lei, na nossa Constituição, a pena de morte. Mas isso era de uma barbárie muito grande.
E ele quis trazer para ele essa culpabilidade. Ele assumirá isso. E é nesse momento que Mateus, quando fala de José, nessa hora, ele chama José de um justo. Poucas vezes se identifica esse adjetivo para alguma pessoa ali dentro do Novo Testamento. E é ele quem diz, o evangelista, após a decisão de José de sair e apanhar para si a responsabilidade do ato. Isso é de uma grandiosidade. Ele podia ter pedido a carta de divórcio e poderia e teria que justificar como explicar. E ele não queria lançar sobre ela a violência comum. E aí a passagem chega a dizer, quando ele faz essas cogitações, é muito interessante isso, é o verbo usado, porque por vezes vem algo em nossa mente que não entendemos, é preciso pensar. É preciso pensar. E nesse momento em que ele promove essa abertura de pensar, ele não quer difamá-la. Esse é o verbo usado pelo evangelista Mateus. Ele não quer difamá-la. E nesse processo de cogitação é quando ele recebe essa belíssima presença do anjo dizendo: não temas, não temas. E diz que o que está ali gerado em Maria é fruto do Espírito Santo. E ele acolhe. Por isso mesmo o evangelista fala dele como um justo. Um justo é alguém que dá valor exato às pessoas, às coisas, que age com retidão, que ama e observa as leis. Mas esse justo traz para si também a piedade. E esse é, inclusive, o fundamento da lei de Deus. Por ser justa, ela é misericordiosa. Por ser misericordiosa, ela é justa. E um justo é aquele que se ajusta à lei de Deus. E foi isso que José fez. Se ajustou à lei de Deus. Se pensarmos na figura mesmo de um homem, o quão desafiador não seria para José acolher esse ato. O que mostra ser um homem íntegro, que não age segundo os ditames do mundo. É Paulo que diz, né? Não vos conformeis com este mundo. E o verbo conformar é não tomar a forma deste mundo. José era um homem que não tomou a forma do mundo. Ele era um justo. Por ser um justo, se ajustou à lei de Deus. Assumiu, inclusive, a grande missão, que é a paternidade de Jesus. Sabemos muito bem que nesta época isso é muito mais forte, mas não vejo tantas diferenças no nosso mundo. A genealogia era algo muito importante nessa época. E quando José assume essa paternidade de Jesus, ele insere Jesus nessa linhagem, na genealogia de Davi. José era descendente de Davi. Inclusive, os profetas falam que o trono de Davi não teria fim. E efetivamente não teve, porque Jesus, sendo esse filho assumido por José, se tornou um descendente de Davi. E o reinado do Cristo não tem fim.
é atemporal, é muito antes de nosso estado de consciência. A esses mais de 4 bilhões de anos desse mundo, o Cristo era o Cristo Salvador. Então, quando José assume o papel de pai de Jesus, ele está inserindo, dando aí uma espécie de carteira de identidade. José insere Jesus na vida social, dando a ele essa genealogia, essa estrutura familiar, algo de tão grande necessidade da época. E quem era José? Bom, José não era do mundo das letras, nem era da lei, não era um escriba, não era um fariseu, não era um publicano, não era um homem de poder, não era um homem de família influente, abastada. José era um trabalhador, um carpinteiro, um homem simples. Isso é muito interessante porque quando observamos as narrativas sobre José, vemos realmente um homem ativo. Não há palavras, mas gestos profundos e de absoluta sintonia com a espiritualidade superior. Porque, como falei, das 5 vezes que fala de sonho dentro do Evangelho, 4 se refere a ele. E quando o anjo aparecia em sonho, a gente chama de mediunidade onírica dentro da doutrina espírita, né? Sabemos. Quando aparecia em sonho, a obediência, ele não faz cogitações. Será que o sonho está certo? Será que é isso? Mas eu vou outra vez fazer? Como é que eu vou dessa maneira? Então José era um homem simples, reconhecido pelos atos, não pelas palavras. Não há palavra de José. O que há é a obediência. José era um homem que cumpria com a lei, mas não se submetia a ela. Ele fez o recenseamento. Isso é muito importante, né? O próprio Evangelho diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eu acho que isso é algo bastante importante para nós brasileiros. Lamentavelmente, nós brasileiros estamos deturpando, porque até então o jeitinho brasileiro poderia ser e até pode se manifestar dessa forma, né? Com uma criatividade, como buscar soluções, buscar saídas. Isso é importante, sobretudo num país ainda com tão grave desigualdade social. Mas nós estamos adoecendo esse jeitinho brasileiro, e a corrupção não faz parte apenas de um grupo dessa sociedade, que quantas vezes responsabilizamos os políticos como se o resto da sociedade fosse apenas, como diz, vítima dessa estrutura. E não. O brasileiro está, quando pode, quando não pode, burlando a lei. E José diz: não. Fiz o recenseamento. E ela já, para ter o bebê, desafiadora a situação, percorrer caminhos distantes, mas ele cumpre a lei, ele não se submete à lei, ele é justo porque se ajusta à lei de Deus, a lei do mundo, ele cumpre aquilo que é correto. Não consigo conceber José batendo palma para leis injustas do mundo. Senão Mateus não daria esse adjetivo muito difícil e muito raro de vermos dentro do Evangelho. E ele define José como um justo. Então ele não era um escriba, não era um fariseu, não era um publicano, não era um homem de influência política, não era um homem de influência religiosa.
era um homem simples. E é certo que Jesus teria que nascer num ambiente simples. Porque às vezes os excessos materiais, excessos de funções do mundo, excessos de titulações nos afasta de Deus e até mesmo do nosso compromisso espiritual. Então, José é um homem de ação, como um trabalhador. Assim que Mateus chama atenção para a figura de José, um homem ativo. Ele fez recenseamento, ele buscou uma hospedaria, não encontrou um lugar. E relembrando a mensagem de Humberto de Campos, no livro Doutrina e Ação, diz que Jesus precisava realmente nascer distante desses universos de famílias poderosas, de homens influentes, para que não estivesse o ideal escravizado a nada. Por isso, junto aos animais, na simplicidade de uma estrebaria. Então não há hospedagem e ele vai ter que encontrar outra solução. E ele vai, com a responsabilidade que lhe cabia, como esposo de Maria e pai desse menino Jesus, ele consegue, junto aos animais, um lugar para que o bebê pudesse vir ao mundo sem nenhuma interferência dos homens. Nenhuma. Depois ele vai ser advertido em sonho que ele precisa sair dali. E ele vai se levantar e vai correr para o Egito, porque ele sabe que Herodes está buscando matar esse bebê. E depois, outra vez em sonho, ele é advertido para sair do Egito, porque o filho de Herodes, Arquelau, era tão cruel quanto o pai. Olha quanta movimentação, quantos cuidados, quantas atitudes tomadas, quanta destreza para agir e quanto espírito de obediência. Por isso Mateus fala que José era um justo. Um justo se ajusta à lei de Deus. E para nós nos ajustarmos à lei de Deus, é preciso cultivar a humildade. A humildade. Para que estejamos, inclusive, preparados para assumir as nossas responsabilidades, a nossa missão. Cada um de nós tem um papel quando encarnamos, e o papel de José é grandioso demais. Como diz Emmanuel, já pensastes no cristianismo sem ele, sem José? Como seria possível? São duas almas, José e Maria, de grande elevação, de grande envergadura espiritual, porque não suportariam essa missão que não há nem palavras no nosso vocabulário para definir. E é belo demais ver o silêncio desse homem. Que venhamos a aprender do silêncio desse homem, com o silêncio desse homem, com a obediência desse homem, com a confiança dos sinais, no caso dele, todos vindo por um anjo. Que confiança, que integridade espiritual. E tão esquecido por nós. Seu Clóvis amava José. Por isso que gosto de falar de José. Porque me lembro dele. Do quanto exaltava a figura de José para todos nós que frequentamos a Escola de Jesus Cristo em sua época
e tivemos a graça de escutá-lo. Ele amava como ama José. É uma maneira bem simples de poder também homenageá-lo. O silêncio de José não é, como a gente fala, porque não tem o que dizer. O silêncio de José não é porque ele era um alienado, não sabia do que estava acontecendo, não tinha noção de todo o processo. Não. O silêncio de José e de Maria estão na grandeza do que receberam. O silêncio de José e de Maria era algo natural ao nascimento de que eram portadores, o nascimento de Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se o Verbo era o Cristo, ele é a palavra, a voz a ser ouvida, a palavra a ser dita, a palavra, o Verbo se fez carne. Não era para eles falarem. Eles foram os grandes protetores para que o nascimento de Jesus ocorresse sem a interferência física, vibratória dos homens e das mulheres. Se o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o silêncio é a grandeza. Há um escritor francês que ele diz que o silêncio é o pai da palavra. Então, para falarmos de forma adequada, boa, salutar, é preciso também fazer silêncio, saber fazer silêncio e buscar o silêncio. Por isso que o silêncio de José é sagrado, porque ele não era essa a grande missão. A grande missão dele era ser presença. Ele foi presença quando assumiu a gravidez de Maria, consagrada pelo Espírito Santo. Ele fez presença quando fez o recenseamento. Ele foi presença quando buscou hospedagem. Ele foi presença quando ele levou-os para o Egito. Ele foi presença quando saiu do Egito e foi para Nazaré. José foi o grande protetor de Maria e de Jesus. Coube a ele essa sagrada missão. E silenciosamente passou, acolheu essa missão inenarrável, de uma beleza extraordinária, e silenciosamente saiu. Guardemos essa figura do Evangelho e guardemos esses dois pontos muito bonitos da figura de José. Um é a obediência. Essa obediência por ser inclusive justo e se ajustar à lei de Deus. E a segunda coisa a guardar e trazer à nossa mente, para que tempo em tempo venhamos a meditar no silêncio de José. A verdade é um silêncio de Maria e é o silêncio de José. Mas Maria ainda nos diz: fazei tudo o que ele vos disser. José não.
Para terminar, eu vou ler a mensagem de Emmanuel, que fala sobre José. José da Galileia, como eu havia dito no livro Levantar e Seguir. Emmanuel comenta o versículo 20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. Hipotecar o coração é se comprometer antecipadamente, né? Então, ele hipotecou, se comprometeu antecipadamente. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensastes no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia. A ele deve o cristianismo à porta da primeira hora. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, queremos agradecer, Senhor, pela bênção que a humanidade teve na formação da Sagrada Família. Ajuda-nos, Senhor, a falar menos, a escrever menos, a silenciar mais. A silenciar, Senhor. Que possamos aprender a silenciar nosso coração. E por isso precisamos buscar a oração, para que possamos pacificar os nossos corações, pacificar o nosso verbo e silenciá-lo, Senhor, nos momentos de necessidade, nos momentos de utilidade. Protege, Senhor, os pais que se encontram nessa tarefa de paternidade, seja a paternidade vinda da herança sanguínea, da consanguinidade, seja essa paternidade, Senhor, advinda pelo coração. Ampara-os, Senhor, nesse papel e nessa responsabilidade de agir, de cuidar, de tomar as providências necessárias para o crescimento de seus filhos. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, de José,
pedimos permissão para encerrarmos nossa reflexão dessa tarde. Que assim seja, Senhor.